Olá, boa noite. Eu sou o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje vou conversar com vocês sobre uma coisa bem interessante, né? Qual que é a semelhança que existe entre o aprendizado da língua inglesa e o joguinho de xadrez? Então vamos lá ver. Primeiro, eu vou contar para vocês uma historinha, né? Que é bem interessante. Bom, quem foi que inventou o jogo de xadrez? Ninguém sabe, tá? Então, existem várias versões para a invenção desse jogo de xadrez, mas tem uma que é bastante famosa, tá? Que diz que o jogo de xadrez foi possivelmente inventado na Índia 1500 anos atrás. E o Brahmani, não sei a pronúncia desse nome, né? Cessa Ibn Daher, criou o jogo a pedido de um rajá indiano. Aí, o rajá ficou tão contente, ficou tão feliz com o jogo, que era um jogo inteligente, que era um desafio ao intelecto, etc., que ofereceu para o criador do jogo qualquer prêmio que ele quisesse. Aí o criador do jogo foi bem modesto, ele pediu, não, eu não quero muita coisa. Vamos pegar o tabuleiro xadrez, que tem 64 casinhas, e eu quero que você faça o seguinte, para cada casinha, você me dá um grão de arroz, para a segunda casinha você me dá 2 grãos de arroz, para a terceira você me dá 4, na quarta você me dá 8 e assim por diante. Aí o Rajá falou, nossa, mas é só isso que você vai querer por conta dessa recompensa maravilhosa que você fez esse jogo? Não, eu sou uma pessoa bem modesta, só isso aí para mim já é suficiente. O que o Rajá não sabia é que isso aí era uma progressão geométrica. Então, na verdade, ele estava dando ao criador do jogo o equivalente a 2 elevado a 64 grãos de arroz. Se você considerar que cada grãozinho de arroz pese apenas 1 grama, ao chegar ao final dessa conta de 2 elevado a 64, você vai ter um peso equivalente a 18 quintilhões de toneladas. Em termos mais palpáveis, esses grãozinhos de arroz vão dar 92 bilhões de aviões, cada um deles pesando 200 toneladas. Tá? Bom, aí, qual que é a semelhança entre o xadrez e o grão de arroz? A semelhança é justamente que nós ignoramos o poder de você ter consistência nos estudos. Porque o que acontece? Vocês viram que na história do xadrez, à medida que iam passando as casas, quer dizer, a quantidade de grãozinho de arroz dobrava. E nós, por termos, às vezes, muita pressa, querermos aprender de uma forma muito rápida, a gente acaba esquecendo o poder que as informações que nós vamos agrupando, aglutinando ao longo do tempo, têm para facilitar um aprendizado maior. Ou seja, se você se dedicar com calma, todos os dias, com paciência, você vai adquirir conhecimentos. E esses conhecimentos vão fazer com que fique mais fácil você aprender mais coisas. Quanto mais a gente aprende, mais fácil fica aprender outras coisas diferentes, porque o nosso cérebro ele forma inúmeras conexões e essas conexões ajudam a gente a compreender e absorver mais informação. Eu gosto muito de dizer que quando nós estamos estudando alguma coisa, a nossa cabeça é como se fosse uma parede com aquelas tirinhas de velcro. Quando você não sabe nada a respeito de um assunto, você vai lá, aprende uma coisinha nova, você cola uma tirinha de velcro apenas. Aí, se você tem uma bola envolvida com aquela outra parte do velcro, se você jogar na parede, ela possivelmente vai cair, porque você só tem uma tirinha ali. À medida que você vai estudando mais, vai aprendendo mais coisas, você vai cobrindo a parede com mais tiras de velcro. Ou seja, a informação nova que chegar, você jogando a bola, ela vai ficar fixada. Então, é assim que nós aprendemos, né? De uma certa forma, bastante simplista, nós aprendemos desta forma. À medida que nós vamos, né, como no jogo de xadrez, à medida que vai passando o tempo, você vai crescendo a quantidade, né, de capacidade sua de absorção de conhecimentos. Então, na língua inglesa, eu sempre digo, quando você está ouvindo ou lendo um texto a respeito do qual você já tem um conhecimento prévio, ele fica muito mais fácil. A nossa tendência é tratar todo tipo de material da mesma forma. Então, nós achamos que, por exemplo, se você pegou um texto e não conseguiu entender,
que você retrocedeu, que você está andando para trás no seu aprendizado inglês. Mas não, pode ser que o tema que está ali, ele não seja, que você não esteja familiarizado com ele. Então, vai ser mais difícil você aprender essa informação. Por que que isso acontece? Olha só, quando você lê alguma coisa de uma forma inconsciente, você vai ativar uma grande quantidade de informação. São processos subconscientes, você nem se dá conta disso, mas isso acontece. Quando você está lendo alguma coisa, você está ativando uma grande quantidade de circuitos neurais no seu cérebro que vão fazer com que você consiga entender melhor aquilo ali. Se você não tem conhecimento prévio do assunto, o seu entendimento vai ser mais demorado. Mas nada impede que você também, por exemplo, estude e aprenda as coisas novas. No caso do inglês, eu sempre recomendo que você estude coisas que sejam relevantes à sua experiência, às coisas que você gosta, aprender com prazer. E se você se expõe a material com o qual você já tem um conhecimento prévio, com o qual você se identifica bem, você certamente vai ter uma compreensão melhor e mais acelerada. Quando eu dava aulas, né, durante 2 anos, eu dei um curso de aprendizado da leitura da língua inglesa para 1.800 alunos na Unicamp, ao longo desses 2 anos, né? Então, as turmas iam se sucedendo. Eu me lembro muito bem que um dia eu dei um texto sobre informática para os alunos. Eu notei um desânimo geral, porque eu sou uma pessoa de tecnologia da informação, trabalhei minha vida toda com isso, e eu sou fascinado com as perspectivas da tecnologia e por aí vai. Bom, aí teve aquele desânimo. Aí, na outra aula, o texto que eu selecionei foi sobre as origens do futebol no Brasil. Gente, vocês precisam ver assim, a alegria das pessoas. Os 2 textos, tirando o vocabulário técnico de um e de outro, em termos de dificuldade, eles eram aproximadamente semelhantes, mas a compreensão do texto, né, por parte do futebol, por parte das pessoas, é muito maior, porque era um assunto que elas estavam mais familiarizadas. A parte de tecnologia da informação, apenas algumas poucas pessoas conheciam. O que acontece é que a gente ignora esse efeito cumulativo, quer dizer, que as coisas vão crescendo, e a gente tem muita pressa. Aprender inglês não é como você aprender uma regra de 3. Uma vez que você descobriu como que a regra funciona e o princípio básico de uma regra de 3, você nunca mais esquece. Porém, andar de bicicleta seria o que... Porém, aprender inglês, meu pensamento está muito acelerado, né? Porém, aprender inglês é como você aprender a andar de bicicleta. Se você chegar e tentar andar de bicicleta 24 horas por dia, num dia, direto, sem parar, pode até ser que você consiga alguma coisa, mas você tem que dar tempo ao seu cérebro para assimilar aquela informação, para consolidar aquilo que ele aprendeu, para depois, né, você ter mais agilidade para andar. Então, queria dar boa noite aqui para o Lidomar. Valeu, Lidomar. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É uma coisa interessante que eu li recentemente, eu já falava sobre esse assunto, mas toda informação que nós recebemos, primeiramente, ela é armazenada num espaço temporário e depois ela é levada, durante o sono, para uma área permanente do cérebro. A analogia que eu vi é assim, quando você aprende algo novo, é como se você gravasse aquela informação num pendrive. Porém, se você quiser guardar aquela informação por mais tempo, né, você tem que julgar aquela informação do seu disco rígido. E esse é o processo de tirar uma informação da área temporária e levar para a área permanente do cérebro. Porque, olha só, toda informação que você aprende de uma maneira mais definitiva, ela requer que o seu cérebro seja reorganizado de alguma forma. Então, o cérebro ele tem que achar um lugar para colocar aquilo ali. Da mesma forma no computador. O computador, o sistema operacional, ele define quais são os blocos de dados que estão cheios, quais blocos que são vazios e que podem ser usados, e é ali que ele vai fazer a cópia da informação. Da mesma forma, o nosso cérebro, tudo que nós aprendemos, tudo de novo, ele tem que se reconfigurar. E isso é um processo que leva tempo. Geralmente, isso é feito durante o sono, tá? Quando você dorme, que o seu cérebro vai trabalhar e vai fazer a faxina, vai jogar fora as coisas que não prestam, vai pegar aquilo lá que é precioso, que você deu importância, que você julgou importante, e vai pegar aquilo e vai guardar numa área permanente. Porém, como eu disse, o segredo é
o estudo de uma forma metódica e continuada. Não adianta nada você todo dia chegar, abrir o computador, visitar um monte de website, ouvir um monte de música, etc. Não. A coisa tem que ser, mesmo que a princípio pareça pouco e você esteja com pressa, você tem que ter um método, você tem que definir o que vai estudar e o método vai criar o hábito. Então, você sabe exatamente o que você vai fazer cada dia, certo? Lá no finalzinho dessa conversa aqui nossa de hoje, eu vou mostrar para vocês uma sugestão de formação de um hábito para estudo. Bom, então aqui, assim como nas casas do tabuleiro de xadrez, cada dia que você se dedicar ao aprendizado, vai aumentar o seu conhecimento do assunto, e quanto mais você aprender, mais fácil vai ficar aprender ainda mais, ok? Boa noite, Maria Antônia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E também, né, no aprendizado, a gente tem efeito cumulativo. Quanto mais tempo a gente perseverar na nossa rotina, mais rapidamente a gente vai aprender. No meu curso de inglês, o From Zero to Hero, eu dou muita importância para vários aspectos que sabotam o nosso aprendizado da língua inglesa. Então, nós temos que trabalhar o aspecto emocional nosso quando a gente aprende inglês. Aprender inglês não é simplesmente você abrir um livro e numa aula o professor vai te ensinar hello, what's your name, my name is não sei o quê, parará. Não. Você tem principalmente para pessoas que já estão mais maduras, que têm um trabalho, têm compromissos, têm uma família para cuidar, etc., que tem muito pouco tempo. Às vezes, entrar num curso tradicional que você tem que sair da sua casa, pegar um carro ou um ônibus, andar por 30, 40 minutos, etc., às vezes é muito difícil você encontrar esse tempo. Então, nos artigos do portal Aprendendo Inglês, eu falo de várias técnicas que você pode usar para praticamente transformar o seu dia inteiro em uma oportunidade para você aprender. Mas é claro que você tem que pensar em tudo isso. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre um aspecto importantíssimo do nosso cérebro que vai te ajudar a chegar lá. Mas, novamente, a criação de hábito, o estabelecimento de uma rotina de aprendizado vai ser fundamental para o seu sucesso. Tá? Então, aqui tem um roteirinho, uma sugestão de um roteiro muito simplesinho. Tá? É um roteiro que talvez você vai fazer com muito pouco tempo diário, mas o mais importante que eu falo o tempo inteiro, nós temos que encontrar o nosso próprio caminho de aprendizado. Se você tiver mais tempo, tiver mais para se dedicar, você conseguir encontrar assuntos que você gosta mais, você pode extrapolar e usar outras técnicas, como músicas, assistir séries de TV, etc. Mas aqui, eu só quero dar um exemplo de um roteiro e que funciona. Tá? Primeiro, aprenda 10 frases por dia. Não foque em palavras, frases. Aí você vai pegar essas frases, você pode pegar essas frases de uma série de TV que você gosta, pode pegar de uma história em quadrinho, de onde quer que seja. Aí depois, o ideal é que você ouça como essas palavras são pronunciadas. Se você pegou de uma série, é só você voltar e você vai ver e tentar reproduzir, imitar aquilo que é falado. Tá? Para isso, você pode usar aquele portal que eu falo bastante também, o portal Youglish, tá? Youglish. Então, você vai lá, escreve a frase e dá Enter. Esse portal vai procurar dentro do YouTube vídeos onde aquela frase é falada. Então, você vai poder ver aquela frase dentro de um contexto. É muito importante você ver dentro de um contexto, ok? Bom, esse é um primeiro passo, 10 frases por dia. Aí você fala, é muito pouco, meu Deus do céu. Eu não vou aprender inglês nunca. Vai. Pensa bem, para você ter um domínio bom da língua inglesa e se comunicar de uma maneira razoavelmente boa, você precisa entre 4.000 a 5.000 palavras. Tá? Se você pegar 10 frases por dia, e essas 10 frases você conseguir ali 5 ou 6 palavras novas por cada frase, por exemplo, ou menos até, vamos supor que das 10 frases você aprendeu ali 20 palavras novas. Se você aprendeu 20 palavras novas por dia, em um ano você vai aprender aproximadamente 700 palavras novas. Quer dizer, a sua meta de fluência já vai estar bem próxima ali do, vamos dizer, você está um quarto do tempo. Mas, novamente, 10 frasezinhas é uma coisa muito pequena, tá? Enfim, uma música. A música é bacana porque a música,
ela vai conduzindo a gente pelas outras palavras. Uma vez que você memoriza a frase, você vai se lembrar né, você memoriza uma música, você vai se lembrar da frase inteira, né? Eu nunca me esqueço das minhas músicas favoritas, tá? Não vou cantar aqui porque eu não quero assustar vocês, mas assim, as músicas que eu gosto, eu não esqueço da letra. E tem mais, o ritmo, a melodia da música faz com que você memorize de uma maneira mais fácil as frases. E essas mesmas frases você pode depois usar na sua conversação, tá? Uma música por semana é muito pouco? Não, não é muito pouco. Pensa bem, você vai entender aquela música inteira e você nunca mais vai esquecer aquela melodia, as frases, etc. Eu recomendo, é claro, que vocês peguem músicas em que as frases sejam muito claramente enunciadas. Quer dizer, tem determinado tipo de música que é muita gritaria, né? Até eu, no meu caso, até me faz mal, porque altera o ritmo do meu coração e tal. Eu prefiro músicas mais suaves, como as músicas dos Carpenters, e vários outros, são dos anos 70, mas são músicas suaves. Elvis Presley também fez muito sucesso, e ele tem uma voz maravilhosa, fica muito fácil de entender. Outra coisa é aquele que eu falo, que é criar o ambiente de imersão. Você vai lá e pega um post-it e vai colando na sua casa e vai colocando nomes em inglês nos objetos que você está usando. Isso é uma técnica. E depois, você começa a pensar em inglês o máximo que você puder. Você, por exemplo, está entrando na cozinha, você fala assim, I'm going to prepare an omelette. I'm very hungry. É claro que a sua habilidade de pensar em inglês vai depender das frases que você estudou, das músicas que você estudou e tudo mais. Mas, à medida que você for avançando, você vai ter condições de manter essa conversa interna com muito mais frequência, tá? Aliás, com muito mais riqueza, você vai conseguir formular frases melhores, etc. Mas, como eu já disse, gente, isso aqui é um roteirinho muito simplificado, tá? Toda segunda-feira, na lista Aprendendo Inglês, eu coloco uma newsletter, eu publico às 9 da manhã, é uma newsletter que eu acho muito legal, porque ela tem vídeos, ela tem uma historinha, ela tem uma piadinha e tem uma história em quadrinho, de forma que você tem ali um material de estudo da semana. E não precisa muito. Você pegar esse material e estudar da forma que eu recomendo, você certamente vai ter um progresso muito grande. O problema de estudar sozinho é que, às vezes, a gente, né, desiste, desanima. E ninguém pode negar, todos nós temos aquela vozinha interna que às vezes sabota a gente, né? Ela fala, não vai estudar hoje não, deixa isso para lá, não é verdade? Porque aprender requer que você saia da sua zona de conforto, e é sempre desconfortável. Por isso que eu chamo o meu curso de From Zero to Hero, porque na história, na jornada do herói, você tem um cara que está lá quietinho em casa, vendo televisão, comendo batata frita, e chega um cara e fala assim, nossa, a gente tem que salvar o mundo. Cara, que salvar o mundo o quê? Eu tô aqui numa boa, tô comendo minha batata frita, vai, né? Outra coisa. Enfim, sempre tem essa negativa. Mas no final, o herói, né? Que é o cara que tá lá comendo a batata frita, que aceita o desafio e vai. E ele passa por muitos desafios, ele vence e ele completa o ciclo dele, tá? Então, por isso que a gente chamou, porque aprender, né? Você vai se deparar com inúmeros momentos que você vai pensar em desistir. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu só não desisti porque eu tinha aquilo mais importante. Eu tinha uma motivação forte para aprender inglês. Qual a minha motivação forte? Eu gosto de ler, eu gosto de aprender. E ter acesso a material em inglês abriu um mundo enorme para mim em termos de aquisição de conhecimento. E esse conhecimento que eu adquiri também abriu várias portas para mim no mundo profissional. Eu consegui progredir na carreira com uma velocidade muito grande, certo? Então, tem vários desses aspectos que você pode ligar no seu aprendizado, tá bom? Mas isso aqui é só um roteirinho, e esse roteirinho aqui já funciona, tá, gente? Não despreze esse roteiro. Esse é um roteiro simplificado, mas funciona. Mas o importante é que você encontre o seu roteiro. Você gosta de música? Pode usar música. Você não gosta de música? Não use música. Coloca outra coisa no lugar, tá? E como eu disse, se você cumprir esse roteiro, em pouco tempo você vai estar pensando em inglês o tempo inteiro e a sua fluência vai decolar. Pode acreditar em mim que isso funciona. Eu criei a lista Aprendendo Inglês, foi em 1999. Outro dia eu fui dar uma olhadinha lá,
que lá tem a data que as pessoas entraram. A quantidade de gente que está acompanhando essa minha lista desde 1999 é muito grande. Eu fico muito feliz, né? Porque são praticamente 23 anos que essas pessoas estão seguindo o meu trabalho. E ao longo desse tempo, muita gente me escreveu falando, nossa, eu peguei o seu material, eu estou estudando, eu aprendi, consegui aprender inglês sozinho, etc. É lógico que para aprender inglês sozinho, você tem que ter uma motivação muito forte, uma razão muito forte para você aprender, senão, esse é o principal, né? É o pau da barraca. Se você não tiver isso, você possivelmente vai desistir. Que nem no meu caso, eu pensei em desistir várias vezes. Eu me lembro da primeira aula que eu participei, eu entrei numa sala de aula e eles fizeram um teste de posicionamento das pessoas para ver em que nível que entrava. Não sei por quê, eu tinha um conhecimento muito pouco de inglês, esse conhecimento de inglês que você adquire na escola, e colocaram numa turma super avançada. Aí a professora começou a falar comigo naquele dia, eu não entendia nada do que ela estava falando. Aí o cara do meu lado, né, chegou, pô, cara, mas tu é burro, hein? Nossa, deu vontade de entrar debaixo da cadeira e ficar lá, né? Mas eu, na época também, essa desistência eu não pude fazer, porque fazia parte do currículo da escola, eu tive que ir lá. E continuei, e graças a Deus eu consegui aprender, mas eu já teria desistido ali naquela hora, né? Ou então pedido para ir para um nível mais baixo, etc. Aí vem um ponto interessante, que eu nem ia falar hoje, mas que é um ponto que a gente merece lembrar, né? Eu falei para vocês que tem a parte do desconforto, né? Você tem que sair da sua zona de conforto para qualquer tipo de aprendizado, qualquer um, principalmente com o inglês. Então, para mim foi muito bom ter entrado numa turma avançada, mesmo eu não entendendo o que as pessoas, tanto o professor quanto os outros alunos falavam, porque me forçou a ir além, tá? Outro dia eu vi uma conversa interessante de um cara que era mestre em xadrez. Então ele chegava num certo nível, quando ele entrava naquele nível, apanhava de todo mundo. Aí ele estudava e começava a ganhar. Quer dizer, ganhar é super legal, né? Você está ganhando de todo mundo, então é o melhor dos mundos. Você se sente super valorizado e tal. Mas ele fala, não, eu tenho que subir mais um nível, tenho que encontrar pessoas que são melhores que eu, porque se eu não encontrar isso, eu não vou conseguir progredir, tá certo? E a mesma coisa em inglês, quer dizer, você vai estar sempre encontrando momentos que você vai se forçar a ir além, senão você vai estagnar, né? E seja paciente que os resultados virão, tá certo? Olha só, vamos fazer uma comparação desse método que eu estou falando, uma escola tradicional. Você vai para a escola, você já vai gastar o tempo para ir lá, e você tem uma turma, vamos botar de 10 alunos, uma turma e mais ou menos, sei lá, vamos botar 10 alunos, mas 60 minutos, tá? Então, 60 por 10, se você tiver a divisão do tempo, se só os alunos falam, mas não é verdade, o professor fala bastante também. Vamos botar 20 minutos o professor falando, então eu tenho 40 minutos para dividir entre 10 alunos, ou seja, numa aula de 1 hora, um aluno normal, ele vai falar, com sorte, no máximo 4 minutos, né? Já nesse método que eu estou falando para vocês, você vai ter uma conversa interna com você que pode durar o dia inteiro, tá certo? Então, o seu aprendizado e a sua chegada na fluência vai se dar de uma forma muito mais rápida, tá bom? E aí, eu fiz umas continhas aqui, em uma semana, se você fizer o que eu estou falando, né? Você fizer um ambiente de imersão, pensar em inglês e tal, você vai fazer o equivalente a 4 meses de aulas. Então, faz as contas. Os poliglotas que eu tenho estudado, que eu vou no YouTube, vou lá, faço umas pesquisas poliglotas e tal, e vejo como que eles aprenderam. Geralmente, vários deles, eles têm a meta de aprender um idioma novo em 2 anos. E não é aquele aprender vagabundo, né, que você só sabe falar algumas coisinhas, não, é aprender mesmo, para manter uma conversação fluente com a pessoa em 2 anos. Eles são gênios? Eles são superdotados? Não. Eles só têm uma metodologia que faz com que eles consigam concentrar no espaço de tempo que eles têm disponível uma grande quantidade de aprendizado. E vocês viram aqui essa matemática, né? O curso de inglês tradicional vai te demorar 8 anos para você, supostamente, alcançar a fluência. Já da forma que eu estou falando, que você se envolve, você pensa na língua inglesa o tempo inteiro, isso aí você vai conseguir de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Não é mágica. Você está dedicando mais tempo ao estudo. E não precisa ser, por exemplo, você pode ser uma pessoa ocupada, que tem um monte de coisa para fazer, cuidar de filho e tal, mas na sua cabeça você pode estar praticando aquilo que você aprendeu nas frases que você selecionou, né? Na música da semana, você pode estar cantarolando a música, tudo isso conta. Tá? Bom,
Aí vem a pergunta, eu estou conversando comigo mesmo, poxa, eu vou falar errado, né? E como é que eu faço, né? Se eu falar errado, quem vai me corrigir se eu estou conversando comigo mesmo? Acontece o seguinte, errar faz parte do aprendizado, é uma parte importante do aprendizado. Como eu estou falando aqui, você vai se expor todo dia ao inglês. Então, gradualmente, você vai dominar com perfeição as estruturas da língua inglesa. Então, gradualmente, você vai conseguir falar da forma correta. Isso é natural. Aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar, por exemplo, um deck do Anki com 925 frases, com expressões idiomáticas. Quer dizer, o Anki, eu já dei uma live sobre isso, expliquei bem detalhadamente como ele funciona, é um software de repetição espaçada e ele tem um algoritmo interno que garante que você realmente aprenda. Você sabe aquela história de você aprender na bicicleta, sendo assim as mãos e tal? O Anki garante que você vai conseguir fazer isso. Por quê? Ele vai monitorando, é a tal da curva do esquecimento, ou curva do aprendizado, como alguns chamam, né? A curva do esquecimento. Ele vai sabendo, sempre que você está esquecendo alguma coisa, vai lá e te mostra a informação, tá? Mas é só um lembrete, tá? Então, errar faz parte do aprendizado. Você pode conversar com você mesmo, você pode errar, mas se você mantiver o seu hábito, a sua rotina de todo dia estar aprendendo coisa nova, gradualmente você vai aprender a falar da forma correta. Eu me lembro que, durante os meus estudos, durante as minhas leituras, eu peguei as obras completas do Sherlock Holmes para ler, do Arthur Conan Doyle. Né? Eu me lembro que eu sonhava com aquilo, que um livro enorme, né? Mas são muitas e muitas histórias. Eu me lembro que eu sonhava com aquela história e eu falava como Sherlock Holmes, né? Falava nos meus sonhos, né? Então, eu falava de uma maneira tão fluente. Interessante, assim, que no sonho eu falava de uma forma muito fluente, mas na vida real eu não conseguia falar da mesma forma. Mas teve um ponto em que eu consegui, sim, atingir essa fluência que eu tinha nos sonhos. Mas isso, e quando você sonha com alguma coisa, quando você está muito exposto ao idioma, praticamente eu ficava o dia inteiro envolvido com o aprendizado da língua inglesa. Eu dedicava muitas e muitas horas ao estudo, né? E importante, né? Isso aqui é para você vencer a frustração. Você tem que sempre celebrar as suas vitórias. Se você lê um texto, não conseguiu entender 90 palavras, mas conseguiu entender 10, você vai dar um pulo de alegria, você vai respirar fundo e falar, nossa, eu sou fantástico, aprendi 10 palavras hoje. Nossa, as 90 você vai aprender depois. Tem outro dia que eu vi um vídeo de uma americana chamada Mel Robbins. Ela estava contando uma fase difícil da vida dela e que ela estava muito desanimada. Então, intuitivamente, ela fez um ritual, começou a fazer um ritual bem interessante. Ela chegava de manhã, olhava para o espelho e dava um high five. High five é assim, que você bota a mão para o outro bater, né? Ela dava um high five para ela mesma no espelho. E ela falou que o simples ato de fazer isso, né, de chegar de manhã, olhar no espelho e falar, nossa, né, isso é ela, né? Eu sou linda, maravilhosa, eu sou fantástica, e pá, né, dava o high five. Só isso, quer dizer, você já começar o dia pensando de uma forma positiva, já fazia com que o dia dela todo já mudasse, já fosse diferente, tá? Eu achei essa ideia fantástica. Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu fazia coisas diferentes. Eu falava assim, quando eu ia para a universidade, né, na minha cidade lá em Juiz de Fora, a universidade no topo de uma montanha. Então, quando você está no ônibus, você parece que está voando. Nossa, você fala, nossa, mas eu estou me sentindo... E é uma cena maravilhosa, que é no meio de montanhas e tal. Eu falo, nossa, hoje eu estou me sentindo muito bem. Quer dizer, eu falava isso. E só o fato de verbalizar, olhar para o cenário em volta e me sentir bem, já me dava energia para o dia inteiro, né? Então, quem sabe, né? Usa a técnica da Mel Robbins, que pode ser que funcione para você. E a Mel Robbins... Eu também tive conhecimento a partir de um vídeo dela. Eu não coloquei na descrição ainda, mas eu vou colocar, tá? Eu coloquei desse texto aí, é o Reticular Activating System. Olha que fantástico. Muitos anos atrás, eu já falava sobre isso, tá? Mas eu não sabia que existe uma estrutura no cérebro que é justamente destinada, a função dela é filtrar as informações que a gente recebe e trazer para a nossa consciência apenas aquilo que interessa para a gente. Por isso que eu também digo em outros vídeos que é importante você ter a meta. Porque uma vez que você tem a meta,
tudo aquilo que acontecer ao seu redor, que vai te ajudar a alcançar aquela meta, você vai conseguir. Eu tenho 2 exemplos que eu gosto de citar que aconteceram comigo. Eu nem sabia desse tal de Reticular Activating System. Quando a minha esposa ficou grávida, gente, a quantidade de mulher grávida que eu via na rua era uma coisa absurda. Eu falei, meu Deus, está tendo uma explosão populacional. Quer dizer, houve alguma mudança? Não, não houve alguma mudança. Mas como a minha atenção estava focada na gravidez da minha esposa, eu passei a notar, né, na rua, quando eu andava, as mulheres grávidas também. Quer dizer, é muito interessante, porque a gente pensa que vê tudo ao nosso redor, mas não, o nosso cérebro é muito seletivo. A parte do nosso olho responsável por levar, por onde passa a luz que leva a imagem para o cérebro, é equivalente a um grão de, a cabeça de um alfinete, é muito pequenininha. A gente vê tudo, tá? Mas o nosso cérebro constrói muitas das coisas que nós vemos, tá? Então, você não está realmente vendo, o seu cérebro que está fornecendo essa informação para você. Tem um neurologista já falecido, Oliver Sacks, que ele teve câncer em uma região do olho, e esse câncer fez com que ele, qualquer lugar que ele olhasse, ele visse um buraco. Mas se ele estivesse olhando para uma parede branca, o buraco se fechava com o tempo. Por quê? Ele passou a enxergar melhor? Não. É que o cérebro identificou que ali estava um padrão, que a parede inteira era daquela forma, então o cérebro se sentia, né, justificado para preencher aquela informação com a informação que ele já tinha. Quer dizer, ele não estava, na verdade, enxergando. Porém, o cérebro entendeu, não, aquilo é um padrão, eu posso completar essa visão que ele tem. Então, o Reticular Activating System é basicamente isso daí. Você define uma meta, tá? E esse sistema, ele é um filtro. Porque a quantidade de informação que chega até nós através dos sentidos é enorme. Nós não temos condição de lidar com tudo isso. Nós realmente precisamos filtrar a informação. Então, só chega na nossa consciência aquilo que está de acordo com as nossas crenças, com a forma como nós fomos educados, com aquilo, né, que a gente acredita, e por aí vai. Toda informação que não combina com isso, ela é descartada. Isso aí, né, é uma limitação do cérebro, ela pode ter efeitos danosos, claro, porque você pode ter esse determinado momento que você não vai ouvir o que algumas pessoas estão te falando, porque não coincidem com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer. Porém, nós podemos usar essa estrutura cerebral a nosso favor, a partir do momento que a gente define uma meta. O que eu quero? Eu quero, em 6 meses, estar apto a manter uma conversação de 30 minutos com o nativo da língua inglesa. Ok, essa é a meta, onde eu quero chegar. E é importante também você definir como você vai chegar. Você pode definir assim, para obter esse nível de fluência, toda segunda-feira, às 9 horas, quando chegar a newsletter da lista Aprendendo Inglês, eu vou pegar os textos ali, vou separar certinho o que eu vou fazer durante cada dia da semana para estudar. Aí, na outra segunda-feira, eu vou receber uma outra newsletter e vou fazer a mesma coisa, tá certo? Então, é muito importante você definir onde você quer chegar e como você vai chegar, com metas de curto, médio e longo prazo. A meta de curto prazo é você estudar a newsletter, ok? A meta de médio prazo, você pode estabelecer, assistir um determinado filme que você gosta muito, uma quantidade X de vezes, tá certo? Você decide. Às vezes eu acho que essa metodologia que eu prego, ela pode ser um pouco desconfortável, porque eu insisto muito na responsabilidade do aluno de aprender. Porque quando você vai numa escola de inglês tradicional, primeiro, você está colocando a responsabilidade pelo aprendizado na mão do professor. Ele vai te ensinar. Segundo, é um ambiente super confortável, não tem, assim, muito desafio, porque cada aula você vai aprender um conjunto de frases, tudo muito bem controlado, tá? Nada de muito diferente é inserido nas aulas. Então, você vai devagarinho, né, dentro da sua zona de conforto. Isso é ruim, porque você não se força a ir além, tá certo? Bom, como sempre, tá, os links de tudo que eu falei, eu vou colocar mais os links agora que eu mencionei, tá? E mais uma vez, eu peço para vocês, eu agradeço, né, o canal cresceu bastante nesses últimos tempos, nós conseguimos mais de 200 novos assinantes, mas a meta é continuar crescendo, tá? Então, se você puder ajudar o nosso canal, falar com seus amigos, você pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal para receber as notificações e compartilhar
com as pessoas que você acha que precisam aprender inglês. Uma quantidade muito pequena da população brasileira fala inglês e é uma oportunidade de ouro a pessoa colocar na cabeça que precisa aprender inglês e que ela pode aprender inglês. Então, compartilhe com os amigos, tá? Eu agradeço bastante pela ajuda. E, como sempre, tá? Eu vou colocar aqui se vocês tiverem alguma sugestão, tá? Pode escrever para mim, contato@aprendendinglês.com.br, pode escrever se você acha os vídeos bons, se você acha os vídeos ruins, pode me escrever que eu fiz muitas mudanças ao longo desses 20 e tantos anos de existência do Portal Aprendendo Inglês. No começo, eu não aceitava muita sugestão, porque eu achava que meu trabalho era muito bom, mas depois que eu passei a aceitar a sugestão, os meus horizontes se abriram de uma forma maravilhosa, eu consegui aprender muito, e eu gosto muito que as pessoas me escrevam, inclusive para dar ideia para novos vídeos, né, que daqui a pouco também eu vou acabar não tendo mais ideias para conversar com vocês, né, porque não tem, né, se ninguém me escrever, não apresentar dúvida, tá bom? Então, podem me escrever, aquelas coisas que eu falo que vocês acham que é um absurdo, tipo, né, que eu já falei lá atrás na palestra sobre como desenvolver a habilidade da leitura em 6 meses ou menos, eu falo assim, quanto menos você entender, mais rápido você deve ler. Se você acha que isso é bobagem, me escreve que eu vou lá e vou te explicar direitinho, tá bom? Bom, gente, então, para encerrar, não se esqueça do joinha, inscrever no canal e vejo vocês na próxima semana. Então, Márcia, muito obrigado aí pelo seu comentário, fico feliz que você tenha gostado e se quiser voltar aqui na semana que vem, no mesmo horário, tem mais novidades, tá bom? Muito obrigado. Até a semana que vem.